Boa tarde. Como mencionei anteriormente, o objetivo deste canal, com dessas gravações, seria comunicar, colocar para fora o que eu penso, o que eu sinto, minhas emoções, né, sentimentos. Mas é mais fácil falar isso do que dizer. Considero que é fácil a gente escrever sobre um tema específico, pegar alguma coisa e começar a dissertar, explicar, principalmente se faz uma pesquisa anteriormente, tem dados, números, né? A formação de economista me leva a isso. Agora, falar espontaneamente, falar o que a gente está pensando, o que está sentindo, é mais difícil. Principalmente o que a gente sente, né? Considero até difícil encontrar um tema para falar. Então, tantas coisas que passam na cabeça da gente. No vídeo anterior, eu cheguei a falar sobre conceitos de economia, mas eu não quero desviar para esse lado. Já cheguei, inclusive, a escrever agora, falar sobre a reforma tributária, mas não é o que eu quero colocar nesse espaço. Nesse espaço eu quero realmente poder me manifestar. É uma necessidade íntima, pessoal, é uma necessidade que eu tenho e que parece que não é só minha, né? Parece que várias pessoas têm esse tipo de necessidade. Eu tenho uma admiração muito grande por dois escritores que faziam isso, que tinham uma capacidade muito grande, muito especial de escrever sobre o que viviam. Um escrevia sobre o cotidiano, um cotidiano que não era nada assim, nada extraordinário, mas conseguia pôr emoção nesse cotidiano e transmitir esse dia a dia de uma maneira bastante, eu nem diria emocionante, mas transmitia esse dia a dia de forma que a gente sentia como se estivesse vivendo isso. Ele dava significado para o dia a dia. Esse escritor é um conterrâneo meu, Fernando Sabino, vários de vocês devem conhecer, né? Tem uma obra bem vasta e foi um escritor muito importante na história do Brasil, sim? Na história recente do Brasil. Ele morreu há pouco, em 2004. Sim. Bom, esse é um deles. Ele escrevia de um cotidiano normal, sim, dando um significado que eu acho que transcendia esse cotidiano. Era um significado que dava importância a esse cotidiano, mostrava como era a vida, né, de um setor da população, né, um intelectual, e uma vida normal, mas dava sentido a essa vida. Outro que eu acho que é muito interessante também é um escritor russo do começo do século passado, que na situação dramática da Rússia daquele tempo, sim, ele conseguia recolher as emoções do que acontecia e transformar, né, a vida das pessoas em personagem de livros, vida de pessoas do cotidiano que, né, seguramente eram desprezadas no dia a dia, padeiros, barqueiros, pescadores, prostitutas, bêbados, pessoas de rua. Ele transformava essas pessoas em pessoas com sentimento, pessoas de carne e osso. Sim? E seguramente ele colocava muito da vida dele nessas pessoas. Ele vivia isso, ele escrevia sobre o que ele vivia. Ele não inventava personagens, ele não escrevia narrando a vida de outras pessoas. Ele narrava a vida dele. Máximo Gorki foi um desses escritores muito importantes, né, depois da União Soviética, sim? E tem uma obra muito grande. E para mim foi muito interessante na adolescência, e depois da adolescência um pouco, ler as suas obras, né? Eu falo isso por quê? Porque esses dois escritores, para mim, são exemplos, né, de como se deve escrever e colocar as emoções para fora.
como pegar o cotidiano e transformar esse cotidiano numa coisa universal, num sentimento universal que comunique com os outros. Isso não é fácil. É preciso ter muita abertura, vamos dizer, espontaneidade para fazer isso com leveza. Não são poucos os escritores que escrevem sobre seus pensamentos, sobre seus problemas psíquicos, ou sobre as suas contradições, ou sobre as suas lutas internas de uma forma rebuscada, pesada, né? Tentando fazer inclusive tratados de si mesmos. Mas o difícil que eu acho é o escritor ou aquela pessoa que consegue narrar o que ela sente de universal a partir de sua particularidade ou da particularidade dos outros. Quem sabe se um dia, né, eu consiga atingir um pouquinho desse objetivo, que é colocar para fora os meus pensamentos e escrever de uma forma que possa transmiti-los a outras pessoas. Muito obrigado.